Olá, meu nome é Andréia Moura de Luca e eu sou médica cooperada da Unimed São Carlos desde 2003 e atualmente trabalho no Viver Bem com cuidados paliativos. Eu vou ler para vocês a definição de cuidados paliativos que a OMS definiu em 2017. Então, os cuidados paliativos, na verdade, são uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, e isso é independente da idade, e também de suas famílias, que enfrentam os problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Então, todas as vezes que eu tenho um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a minha vida, eu posso e eu devo estar inserido nos cuidados paliativos. Por quê? A ideia é que ele venha a prevenir e aliviar os sintomas por meio da identificação precoce, uma avaliação correta, o tratamento da dor e de outros sintomas desagradáveis, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. Então, com essa definição, a gente entende que o cuidado paliativo, ele hoje é uma necessidade que todo paciente com uma doença que não tem mais possibilidade de cura deve estar inserido, para que haja uma qualidade de vida, uma dignidade de vida até o momento de sua morte. O cuidado paliativo, ele está descrito na história da medicina desde os primórdios. Porém, em 1967, Cecily Saunders, que era, além de enfermeira, médica e assistente social, ela que desenvolveu o conceito que hoje é abordado pela OMS e é acatado por todos os países do nosso planeta. O SUS, em 2014, também coloca isso como uma necessidade do paciente. Então, pela nossa legislação, é obrigado que os hospitais e os médicos apresentem essa abordagem e ofereçam esse tipo de tratamento e acompanhamento para os pacientes das quais a gente já falou. Os cuidados paliativos, eles estão baseados em 3 pilares muito importantes que fundamentam os princípios bioéticos dessa abordagem da medicina. Então, ele leva em consideração a beneficência, a não maledicência e a autonomia do paciente. Então, o cuidado paliativo, ele coloca o paciente como centro da discussão, o centro do tratamento, e a partir do momento que ele ainda tem autonomia para definir o que ele quer da vida dele, como ele quer o final de vida dele, isso deve ser respeitado, a partir do momento que não infrinja os princípios bioéticos, então, da beneficência e não maledicência. Dentro do cuidado paliativo, há que se fazer uma grande diferença entre 4 conceitos dentro da medicina. Então, o cuidado paliativo, ele se baseia na ortotanásia, ou seja, na morte certa, na morte correta. E há que se diferenciar da eutanásia, quando a morte ela é pedida pelo paciente e assim concedida a ele. E isso é crime no Brasil. A mistanásia é quando o paciente ele é negligenciado, então a gente não dá o atendimento adequado para ele. E a distanásia é quando eu sou aquele médico ou aquela família super obstinada, que pensa da seguinte maneira: enquanto há vida, tem que se fazer de tudo, esquecendo do sofrimento e da dignidade de quem está no centro deste papel. Dentre as doenças que ameaçam a vida, a gente tem várias. As neoplasias que iniciaram toda esta conversa e abordagem sobre cuidado paliativo, mas aqui a gente engloba a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, os transplantados de órgãos sólidos, as doenças neurodegenerativas, as demências. Então, tudo isso são doenças que podem ser avaliadas do ponto de vista do cuidado paliativo. O cuidado paliativo também é uma medicina baseada em evidência. Para que isso seja praticado,
o médico ele precisa ter uma grande noção de clínica médica geral. Há 3 artigos muito importantes que baseiam-se na observação de cuidado paliativo em paciente oncológico. A gente tem um estudo muito interessante sobre pacientes com tumor de células pequenas de pulmão em estágio avançado da doença, em que muitos deles parte deles optaram por não seguir com quimioterapia no momento da doença muito avançada, e uma outra parte entendeu que tinha que continuar com quimioterapia. Esse estudo ele mostra para a gente claramente que aqueles que optaram por seguir sem quimioterapia, eles tiveram uma sobrevida maior do que os que optaram pela quimioterapia entre 6 meses a 1 ano. Isso só com o cuidado paliativo, com controle de sintoma e o apoio psicossocial, emocional, ou seja, de toda a equipe multidisciplinar para esses pacientes. E por que então fazer cuidado paliativo? A gente tem algumas projeções da Organização Mundial de Saúde. Em 2018, foram feitos 18 milhões de novos casos de câncer no ano. A projeção para 2040 é que esse número chegue a 29,5 milhões. Ainda com dados da OMS, a projeção para 2050 é que só no nosso continente a gente vai ter um aumento de 363% de doença de Alzheimer. Então, nós vamos chegar a quase 4 milhões de pacientes portadores de demência do tipo Alzheimer. Além disso, a OMS prevê que em 2050 teremos 3 milhões e 700 mil pessoas acima dos 100 anos de idade. Todos esses centenários. Então, o impacto desses números na saúde, eles são muito importantes. E o cuidado paliativo se insere principalmente nessa ocasião, porque como vamos lidar com todas essas pessoas com demência, com todos esses centenários e com todas essas pessoas com câncer que não vai ter mais como fazer tratamento, que vão ser pessoas com doenças crônicas e que vão ameaçar a vida. Então, o cuidado paliativo, ele deve ser oferecido muito precocemente, e não só na hora que o paciente chega no pronto-socorro ou que ele está na UTI, em fim de vida. Com essa mentalidade, a Unimed São Carlos está buscando novos meios de inserir esses pacientes no momento mais precoce dessas doenças, então, que ameaçam a vida, para que o cuidado paliativo seja oferecido de forma plena e que a família seja amparada nesse momento em que todos adoecem. A Unimed, com o seu programa Viver Bem, ela tem um braço que é o Unilar, que é a Unimed na sua casa. A gente atende a quase 200 pacientes em suas residências, com as mais diferentes doenças e parte desses pacientes já estão em cuidados paliativos há algum tempo. A gente também faz essa abordagem nos hospitais, quando os pacientes descobrem a doença ou uma doença crônica que vai limitar a vida deles, ou quando eles estão perto do final de vida. Então a gente vem fazendo isso já há alguns anos e com muito sucesso.